A vaidade é o tema principal da nossa geração. Por mais que você discorde ou pense o contrário, isso não muda o fato de que nós damos muita atenção para o que as outras pessoas pensam sobre nós ou falam da gente do que o que está realmente importando para o Senhor. Aqui nós vamos ver 5 pontos que podem ser um sinal de que a vaidade está dominando o seu coração. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Pedro, apresentador desse programa de Teologia Simples, e eu te convido a vir comigo por essa breve caminhada entre a análise do nosso coração e a vaidade presente na nossa vida cotidiana, através das redes sociais, likes, comentários e vídeos na internet que acabam sendo em prol do orgulho do ser humano, da própria vaidade. Vamos lá. Ponto número 1. Quando a opinião dos outros pesa mais que a de Deus. Sabe quando fazemos algo de bom e logo registramos com uma postagem no Instagram, ou quando saímos anunciando uma boa ação para os demais, desejando a validação das pessoas de tal forma assim desesperadora, a ponto de que não paramos nem para refletir sobre aquilo ou pensar o que Deus está fazendo naquele momento. Nós apenas fazemos a boa ação, postamos, registramos ou contamos para alguém talvez você nem pense isso ou faça de forma indireta, mas se vangloriando, mostrando como você é bom em fazer aquilo, como você foi generoso. Em algum momento isso irá nos frustrar, pois estamos colocando o valor da opinião alheia acima da opinião de Deus. Essa ação é o contrário ao que a palavra de Deus nos fala sobre isso em João, que diz o seguinte: no entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas, por causa dos fariseus, não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso está em João 12, 42 ao 43. Perfeito. Esse é o tipo de pessoa, então, que diz que é bom, generoso, humilde de coração, mas que na verdade está cada vez mais se afundando na própria vaidade, no próprio orgulho, na própria vaidade. Ao fazer esta boa ação para alguém ou em determinada situação, se vangloriando em cima. Segundo ponto número 2. Quando a aparência vira identidade. Esse ponto é exatamente onde a maioria de nós, jovens, estamos caindo. É aqui onde entra completamente as redes sociais em ação. Compramos suas roupas caras, acessórios e perfumes, ou para as mulheres, né, maquiagem, roupas e afins. Mas nós fazemos tudo isso no final apenas para produções de estética e fazer um post no Instagram, colocar nos stories. E para quê? Receber atenção e uma falsa aprovação. Mas não me entenda mal, porque eu não estou dizendo que você não deve comprar essas coisas. Você não deve ir e gastar dinheiro cortando cabelo ou comprando roupas novas, roupas caras. Não. O que eu estou dizendo é o que importa no seu coração. Qual as suas reais intenções ao fazer isso, né? Ao comprar roupas, ao comprar acessórios, ao gastar dinheiro e tempo em produções de estética. O ponto aqui é: com que finalidades fazemos isso? Com que finalidade? Qual a nossa motivação em gastar não só dinheiro, mas tempo também nessas ações? Nossa identidade não deve ser a nossa aparência diante das pessoas, sabe? A nossa identidade deve ser baseada em Cristo Jesus. Ela deve ser baseada naquilo que Jesus fala na Bíblia. Podemos ver isso em Gálatas 2:20, que é Paulo escrevendo aqui aos seus conhecidos, né? Ele fala o seguinte: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Colossenses 3:3 vai dizer o seguinte: porque vocês morreram e a vida de vocês está escondida em Cristo Jesus. E é exatamente isso que a Bíblia fala sobre a nossa identidade. Nós devemos ser parecidos com Jesus. Encontramos a nossa verdadeira identidade justamente em Deus, em Jesus, e não nas roupas em que compramos, nas postagens, nas redes sociais, ou com quanto de dinheiro e tempo nós gastamos com produções e cortes de cabelo, tudo voltado para nossa estética, para depois ficar se aparecendo na internet, entende? A nossa identidade deve ser Jesus, deve estar nele, e sempre focada nele, direcionada
em Cristo, na cruz. Ponto número 3, então. Vamos lá. Quando há dificuldade em admitir erros, aqui temos uma forte presença do orgulho em nosso coração. Abrir mão da razão, razão para admitir um erro pode ser assustador. Ponto 3. Quando há dificuldades em admitir erros, aqui temos uma forte presença do orgulho em nosso coração. Abrir mão de nossos erros, de nossas falhas, pode ser assustador, e por esse motivo a nossa tendência é sempre fugir. Nós queremos sempre correr das responsabilidades, e de tamanho seja o medo no nosso coração que nós não assumimos e não temos a disposição de dizer eu errei. Usando essa desculpa para fugir da responsabilidade do problema, assim nos enganamos e não erramos, e estamos sempre certos. Sempre certos, sempre certos. Como nós estamos nos enganando e acreditando numa falsa mentira, a gente faz acreditar e caímos na nossa própria mentira. Então esse aqui é uma vaidade que pode estar muito presente nos jovens mais imaturos, ou seja, os mais novos. É isso que eu quero dizer aqui, tá? Fugir da responsabilidade uma característica de alguém imaturo. Então, ainda assim, mentir e negar a responsabilidade e assumir o erro é uma máscara que você está colocando sobre aquela situação, e você está acreditando numa própria mentira. E com certeza a Bíblia nos alerta sobre isso. O que a Bíblia diz? Lá em Provérbios 28:13 fala sobre isso. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então eu te convido a refletir sobre esse ponto 3 aqui, essa terceira característica da vaidade no nosso coração. Ponto número 4, vaidade espiritual. Aqui é bem delicado, tá? É bem delicado porque é uma vaidade muito perigosa, e se não a mais perigosa que a gente tem no mundo de hoje. O que acontece? Esse é muito comum entre as igrejas, onde os jovens começam a utilizar versículos, ou às vezes nem isso, às vezes eles chegam a fazer uso de doutrinas bíblicas, mas para se exaltar, utilizando ali alguns versículos, algumas passagens ou doutrinas ensinadas para se exaltar, para se achar no meio da gurizada, para querer parecer ali o crente, o mais crente da vez. E eles acabam misturando mandamentos bíblicos relacionados ao ministério com outras áreas da vida sem ser o ministério em si. Como, por exemplo, condenar, entre aspas, ou julgar algum irmão injustamente pelo motivo dele não ter entregado dízimo naquele mês. Eu peguei esse exemplo, que é um exemplo, acho que talvez seja o mais comum das igrejas, quando um irmão está passando por uma determinada situação da sua vida em que ele não consegue dar o dízimo à igreja. E pessoas ficam sabendo. Agora, como? Nós não podemos afirmar com certeza. Mas enfim, quando nós ficamos sabendo que o irmão não deu dízimo ou algo parecido com isso, acabamos julgando ele apenas por aquela situação e acabamos colocando ali nele uma placa de que ele é infiel, sabe? Entende o que eu quero dizer? É como se a gente tivesse pegado o motivo dele não ter entregado esse dízimo e não desmanchamos tudo o que ele na verdade pode ser e intitulamos ele injustamente como alguém que não é um cristão de verdade, ou que é infiel, ou que não ama a Deus. Nós não podemos concretizar quem o nosso irmão é apenas por uma ação do mesmo ou por um momento da sua vida. Declarar e definir que ele é apenas por isso é completamente incoerente. Declarar tais afirmações sobre o nosso irmão diante de uma situação específica é incoerente, é uma incoerência. Ao se colocar nesse patamar que ninguém está, você estará se entregando para uma vaidade santa de que só eu consigo. É uma vaidade santa dizendo assim: eu sou mais crente do que ele, eu sou mais cristão do que aquele rapaz, porque eu dou o dízimo e ele não. E por ele não dar o dízimo, ele não é tão crente quanto eu sou. Então, diante disso, eu diminuo incoerentemente o outro irmão e acabo colocando sobre ele peso que talvez ele não tenha. Eu julguei ele de uma forma injusta, como se eu tivesse intitulado ele com algo que na verdade eu nem sei se ele realmente é. Eu mal o conheço e estou determinando tudo o que ele deve ser através de um pequeno erro dele, ou ação, ou qualquer coisa que ele venha. O dízimo é como um exemplo aqui, mas pode ser qualquer outra coisa dentro da sociedade cristã que é feita ali, e você acaba julgando seu irmão e determinando o que ele é diante apenas de uma ação, sem conhecê-lo de fato. Então, o que a
Bíblia nos diz sobre isso, né? É possível falar de Deus e estar longe de Deus. Estar longe de Deus e ainda assim conseguir falar sobre Ele. Isso é completamente possível. Eu acredito que seja uma das coisas que mais está presente na igreja hoje em dia, infelizmente. Mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Reflita aqui comigo em Lucas 18, do 11 ao 14. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Ainda assim, como este publicano, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando de pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então eu vou te convidar com todo carinho, por mais que eu não te conheça, mas pegue este momento do vídeo. Pegue esse momento do vídeo, reveja aí, preste atenção no que eu falei, por mais que eu falei todo embolado e repeti muitas vezes a mesma coisa. Mas é porque eu quero dar ênfase justamente nessa parte em específico, propositalmente. Porque aqui é algo muito perigoso. Nós não podemos julgar uma pessoa, seja cristã ou não, por uma ação dela, por um erro dela. Nós não podemos intitular aquela pessoa como cruel, ou malvada, ou infiel, ou enfim, ansiosa, depressiva, raivosa, sabe? Nós não podemos intitular a pessoa, colocar um rótulo nela só por causa de uma falha dela, ou só por causa de uma ação dela. Nós não sabemos o que aquela pessoa está passando naquele momento. Nós não temos ideia sobre isso. Então eu te convido a, nesse momento do vídeo, refletir um pouco, certo? Reler esse versículo de Lucas 18, do 11 ao 14, que fala do fariseu e do publicano. Ore a Deus e peça para que Deus te dê um discernimento sobre esse momento. Analise a si mesmo, porque eu também sou errado. Eu também tenho pecados. Eu também já errei assim. Eu já fiz esse erro, já cometi esse erro. Já joguei o irmão por uma ação que ele fez. Já coloquei ele como um cara chato, alguém insuportável, maluco, doentio, mas só por causa de uma ação. E eu que já cometi esse erro, eu quero que você não cometa esse erro de novo, ou que não, se você não cometeu ainda, não cometa mais, certo? Então reflita. Ponto número 5, e o último ponto aqui também: vaidade que confia em si mais do que em Deus. A busca por Deus quando apenas está passando por um momento de dificuldade. Esse aqui é o mais conhecido e o mais clássico, eu acho. Devia até ser um dos primeiros tópicos, mas aqui então nós encontramos alguém que busca Deus só nos momentos de dificuldade. Essa pessoa que busca Deus só nos momentos de dificuldade ela tem uma autossuficiência espiritual tão grande que ela não precisa de Deus nos momentos bons da vida dela. E isso é um grande problema na vida de qualquer pessoa, porque resulta em orar pouco e rejeita a intimidade com o Senhor. Então, não é só falta de fé, mas é negligência com a palavra dele. Nós seríamos tolos se fizéssemos isso frequentemente, dessa maneira. Nós não somos autossuficientes. Muito pelo contrário, nós somos completamente dependentes de Deus. Nós não somos autossuficientes, nós somos dependentes do Senhor. Na verdade, precisamos dele mais do que tudo nessa vida, e não só precisamos, como nós só temos ele. As pessoas um dia vão falecer, né? Eu posso um dia vou, né? Meus pais um dia vão se partir, eu vou perder um dia meus amigos, mas Cristo não. Cristo não vai embora, Cristo não perece, Cristo fica e é eterno. Então nós só temos ele e só precisamos dele. Diante dessa situação, precisamos ouvir novamente o Evangelho e analisar a nossa situação para que possamos nos constranger na presença de Deus e ter o verdadeiro temor daquele que é soberano sobre todas as coisas. Acompanhe então comigo o que a Bíblia diz sobre isso. Em Provérbios 3, do 5 ao 7, fala o seguinte: não seja sábio aos teus próprios olhos. Tema o Senhor e afasta-te do mal. Bom, eu acho que esse versículo fala por si só. Nós devemos nos constranger na presença de Deus. Precisamos nos constranger e se render a Ele. Esse então foram os... Ficou meio estranho esse final, mas esses foram os 5 pontos que, se você se identificou em algum deles, é um sinal de que você está sendo muito vaidoso em determinada área da sua vida. Eu me encontro aqui nesses pontos, em alguns deles, e vejo que eu preciso melhorar. Eu espero que você também tenha se encontrado aqui, para que você possa identificar esse problema em você e orar a Deus e correr para Ele para pedir perdão e tentar ajeitar isso de uma vez por todas. E é isso, eu me despeço aqui.
Espero que você tenha gostado e se gostou, deixa o like, se inscreva. Comente aí, compartilhe com a sua família, com seus amigos e com o grupo da igreja, da família e mande pra todo mundo. Beleza? Então é isso. Se você está me assistindo de noite, de tarde ou de dia, tenha uma boa noite, uma boa tarde e um bom dia. Tchau!